Era para ser uma celebração de paz, mas um ataque terrorista transformou as Olimpíadas de Munique em tragédia, em frente às câmeras, ao vivo e a cores. E fica o questionamento: a mídia teria sido cúmplice? Em 1972, menos de 30 anos após a derrota nazista na Segunda Guerra Mundial, os Jogos de Munique deveriam ser uma oportunidade para a jovem República Federal da Alemanha se apresentar como uma democracia moderna, aberta e cosmopolita. Os alemães queriam mostrar que a nação responsável pelo Holocausto havia mudado para melhor. As pessoas estavam imensamente felizes por voltarem a ter o reconhecimento do mundo. Era o que elas esperavam. Elas estavam realmente satisfeitas, entusiasmadas, felizes e orgulhosas. Um claro contraste com o tom marcial dos Jogos Olímpicos que a Alemanha havia sediado em 1936. Na época, houve desfile militar diante de Hitler. Leni Riefenstahl, a diretora de cinema preferida de Hitler, apresentou a estética desejada: posturas heróicas e corpos musculosos. Bem diferentes são as imagens de 1972, quando a Alemanha se apresentou como uma anfitriã amistosa. O Parque Olímpico foi construído especialmente para refletir o espírito de otimismo. A arquitetura deveria simbolizar esse clima e proporcionar um contraste com o Estádio Olímpico de Berlim. O Estádio de Berlim de 1936 era um bastião que encarnava a megalomania nazista, construído para a eternidade. Ao contrário do projeto de 1972. A ideia do Estádio Olímpico de Munique era muito avançada. O teto era uma espécie de tenda, como a de um circo, que só fica na cidade por pouco tempo e depois vai embora. Ele deveria simbolizar a leveza e efemeridade. O telhado parece flutuar sobre o terreno. O design transparente e elegante refletia o espírito dos jogos. Eu diria que todo o conceito visual dos Jogos Olímpicos, os acentos coloridos, as bandeiras em verde e azul, tudo isso mostra muito bem qual era a imagem que se pretendia transmitir. Os Jogos de Munique tiveram um logotipo visionário, cartazes estilo pop art. Os tons pastéis foram usados para romper com o esquema de cores dos nazistas. O desenho dos pictogramas foi revolucionário, assim como o cachorrinho Waldi, o primeiro mascote olímpico oficial. Apresentar uma Alemanha descontraída, moderna e emancipada também era o trabalho das anfitriãs olímpicas. Entre elas estava a filha de Charlotte Knobloch. Ela também usava aquele conjunto azul claro lindo. As meninas eram encarregadas de cuidar dos convidados. Foi um trabalho muito bom, porque permitiu que ela conhecesse muitas pessoas. Ela estava muito feliz. Para aquele pessoal jovem, foi como uma viagem ao redor do mundo. E o mundo assistia a tudo isso. Nunca tantos repórteres se reuniram em um evento esportivo. Mais de 7.000 atletas de 121 países foram a Munique, prontos para aceitar a Alemanha novamente. Inclusive os atletas de Israel, mesmo aqueles cujas famílias foram vítimas do Holocausto. Para a equipe israelense, vir à Alemanha foi um gesto muito simbólico. Acho que talvez tenha sido uma das primeiras vezes que um grande contingente esportivo israelense veio à Alemanha para competir. Os alemães estavam cientes dessa importância simbólica. Ver a bandeira israelense no Estádio Olímpico de Munique depois de um tempo relativamente curto após a Segunda Guerra foi uma sensação. E estava tudo indo muito bem. Pensava-se que um plano de segurança rigoroso poderia inibir a euforia durante o evento. Nada deveria lembrar o militarismo alemão e um estado policial. Ninguém quis ouvir as advertências de especialistas, mesmo que houvesse indícios de possíveis ataques. No dia 5 de setembro de 1972, membros do grupo terrorista palestino Setembro Negro conseguiram entrar na Vila Olímpica, fizeram 11 atletas israelenses reféns e depois atiraram em 2 deles.
A principal exigência dos terroristas era a libertação de mais de 200 palestinos presos, principalmente em Israel. Mas as negociações com o governo alemão fracassaram. A tentativa de fuga dos terroristas com os reféns acabou em tiroteio. No total, morreram 11 membros da delegação de Israel, um policial alemão e 5 terroristas palestinos. Durante a cerimônia fúnebre, o então presidente do Comitê Olímpico Internacional, Avery Brundage, disse que os Jogos deveriam continuar. Uma decisão altamente controversa, mas não se queria capitular diante do terrorismo. A prioridade era salvar o ideal olímpico diante dos olhos do mundo. Afinal, 1 bilhão de telespectadores em dezenas de países assistiam tudo ao vivo, um espetáculo sem precedentes, o começo de uma nova era midiática. Eine 16-jährige Schülerin springt mit 1,92 Meter neuen olympischen Rekord. As vendas de aparelhos de televisão tiveram um grande impulso nos anos 70 por causa dos Jogos Olímpicos, assim como as de televisores a cores. Havia mais de 4.000 jornalistas cobrindo os Jogos em Munique, quase o dobro da edição anterior no México. Era o dia inteiro de cobertura ao vivo para o mundo, o que acabou sendo usado pelos terroristas. O evento serviu de plataforma para chamar a atenção do mundo para o conflito no Oriente Médio. Após o atentado, um dos membros do grupo Setembro Negro disse que um ataque ao Vaticano ou à Casa Branca não teria chamado tanta atenção da mídia como nos Jogos Olímpicos, porque a mídia já estava no local. Ela já estava lá ao vivo para uma audiência internacional que basicamente já estava reunida em frente à TV. E os terroristas se aproveitaram dessa situação. Das im Grunde schon schaut, das schon vor dem Fernseher versammelt ist und das nutzt man. As competições estavam em andamento quando começaram a se espalhar as primeiras informações sobre o drama na Vila Olímpica. Nem os organizadores nem os jornalistas sabiam como lidar com a situação. Sob a perspectiva de hoje, é difícil imaginar que as competições aconteciam no estádio ao mesmo tempo em que havia pessoas feitas de reféns, que a apenas algumas centenas de metros de distância, um atleta estava morto em um dos apartamentos da Vila Olímpica enquanto os jogos eram realizados. Um cenário sem precedentes na jovem história da cobertura ao vivo. Emissoras de todo o mundo alternavam o noticiário entre as disputas no estádio e a situação dos reféns. Houve uma verdadeira corrida entre os jornalistas pelos melhores lugares para noticiar. Mas era difícil obter informações confiáveis. Charlotte Knobloch ficou sabendo pela mídia que sua filha poderia estar em perigo na Vila Olímpica. Ela já havia saído quando fiquei sabendo pelo rádio que havia acontecido um atentado naquela noite e que não se sabia mais detalhes. Chorei tanto porque pelo noticiário não dava para entender o que estava acontecendo. Até que um telefonema trouxe alívio a Charlotte. A filha estava a salvo. Mas os atletas israelenses ainda não. A maioria dos jornalistas nos jogos eram repórteres esportivos. Sobrecarregados com a situação, eles comentavam cada detalhe, inclusive a posição dos franco-atiradores. Vemos vídeos dos policiais nos telhados se aproximando cada vez mais e vestidos como atletas. No caso de serem vistos, deveria parecer que eram esportistas no telhado. Mas por que haveria atletas no telhado? Eu não sei. Mas então, em algum momento, ficou claro que os terroristas podiam acompanhar tudo pela televisão. Os alemães haviam esquecido de dizer às emissoras de TV para pararem de filmar. Ou seja, os terroristas foram informados através da cobertura da imprensa que os franco-atiradores estavam se posicionando e conseguiram reagir. Então ficou claro, ok, temos que fazer algo. Não podemos deixar isso continuar e ficar dando informações aos terroristas. Mesmo assim, os jornalistas seguiram com a cobertura do primeiro ataque terrorista transmitido ao vivo pelo mundo. Mesmo quando os reféns foram levados para o aeroporto militar, os repórteres lotaram a área, dificultando a passagem das forças especiais.
Por volta da meia-noite, um porta-voz do governo anunciou que todos os terroristas estavam mortos e que os reféns haviam sido resgatados. A informação falsa teria vindo de uma agência internacional de notícias. Algo sem explicação até hoje. 3 horas depois, a terrível verdade vem à tona. Todos os 11 reféns israelenses estavam mortos. O massacre deixou o mundo perplexo e os líderes da Alemanha envergonhados. Tantas pessoas acabaram mortas porque as autoridades alemãs lidaram com a situação de forma errada. E foi ainda mais trágico porque aconteceu na frente dos olhos do mundo. O mundo inteiro estava assistindo e prendendo a respiração de nervoso. O trauma de Munique ainda ecoa na consciência coletiva 50 anos depois. As cicatrizes permanecem. Assim como na frase de Avery Brundage, os jogos devem continuar. Certas imagens ficaram gravadas na memória coletiva, na memória da competição. E isso foi um produto da mídia. Assim como a imagem do terrorista na sacada com uma meia na cabeça. Quando vemos estes olhos vazios ou essas linhas muito retas, isso evoca claramente a ideia de morte, drama e medo. E reflete exatamente os sentimentos que as pessoas associaram ao atentado. Para o cineasta Kevin MacDonald, a tragédia de 5 de setembro tinha todos os elementos de um filme de suspense. O documentário, feito inteiramente com imagens de arquivo, venceu o Oscar no ano 2000. Eu me perguntei se seria possível fazer um documentário usando material real e pessoas reais, tornando o enredo num filme de suspense. Foi incrível a quantidade de material que encontramos. Há imagens de arquivo vindas de todo o mundo. Cerca de 50 países estão representados no filme. Durante a pesquisa para o documentário, o cineasta encontrou muitas inconsistências. O filme levanta questões incômodas para as autoridades alemãs responsáveis na época. I told the minister, I think I have to go to look for what the police is doing. And then I went to the captain of the police company there and I said, do something. They didn't do anything. I have no orders, he said. E mostra a desastrosa relação entre a política e a encenação da mídia. A Alemanha queria mostrar ao mundo que havia mudado e que era capaz de organizar jogos pacíficos e pacifistas. Até os policiais usavam novos uniformes azuis que lhes davam um ar amigável, longe da imagem militarista. Então acontece isso e todo mundo congela como um coelho ofuscado por faróis, porque isso foi a pior coisa que poderia ter acontecido. Uma tragédia impulsionada pelo desejo de apresentar ao mundo uma nova Alemanha democrática.